Boa noite. Marcamos um bate-papo aqui, né? Uma entrevista com uma pessoa incrível para a gente falar de um assunto muito importante. Enquanto as pessoas entram, eu vou dizer o assunto aqui hoje é intestino e cérebro, tá? Você vai ver por que você tem que prestar atenção. Esse conhecimento que às vezes você ainda não deu importância. Vou tentar chamar aqui minha convidada, tá? Aguarda só um pouquinho. Vamos ver. Só um instante. Já chamo ela aqui. Pronto. Já enviei o convite. E como eu falei agora há pouco, né? Oi, Fátima, oi, Bárbara, oi, Ângela, oi, Gisele. Que legal que vocês já estão por aqui. Oi, Thelma, tudo bem? Maria Alice já entrou. Olá, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo, tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá beleza. Ótimo, que bom. Gente, eu estava falando agora há pouco, Maria Alice, que até fiz uma chamadinha no meu Instagram, dizendo para as pessoas, mas Carla, por que você vai falar hoje, convidou alguém para falar sobre intestino e cérebro, se você fala sobre autoconhecimento? E eu dizia que se a pessoa não entendeu ainda que saúde tem a ver com a palavra integral, né? Que não dá para você meditar se você não medita sobre você e o seu organismo. Tá na hora de saber isso. E quem vai contar isso para a gente é você. Olha, gente, deixa eu apresentar a minha entrevistada aqui hoje. Ela se chama Maria Alice, doutora Maria Alice Rocha, né? Ela é oftalmologista, pelo Instituto Hilton Rocha, de Belo Horizonte. Se eu estiver errada, você me corrige depois. Não tá certo. Pós-graduada em longevidade saudável, pós-graduada em ortomolecular e trabalha com uma coisa incrível que é algo para o futuro. Poucas pessoas ainda não entraram em contato, mas que esse é o grande salto, eu diria, na medicina. Medicina integrativa. Então, sob esse ponto de vista, ela vai falar para a gente hoje dessa ligação do cérebro com o intestino. E para a gente entender que o intestino, essa parte toda, ele é muito mais do que apenas digerir, né? E separar alimentos no nosso corpo. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, tá? Oi, Sandra. Com você, Maria Alice. Pois é, Carla, eu considero o intestino um órgão de importância enorme no corpo, né? Ele é considerado um órgão mesmo, porque isso não é de hoje, porque o pai da medicina, que é Hipócrates, ele falava que a morte começa no intestino. Tamanha a importância do intestino para o funcionamento do corpo como um todo. E o mundo hoje, eu considero que o mundo hoje é um mundo meio tóxico, né? Um mundo tóxico que a gente está mergulhado em toxina para tudo quanto é lado. O intestino é aquela barreira que separa o corpo do meio externo. Então, quando o intestino está funcionando bem, essa barreira, a gente fica mais isolada dessas toxinas e o corpo fica mais protegido. Mas o mundo hoje é um mundo assim, eu falo que a alimentação nossa hoje é uma alimentação diferente do que os nossos avós consumiam. Então, uma alimentação muito cheia de açúcar, muito cheia de conservante, muito cheia de corantes, agrotóxico, né? E hoje é difícil a gente achar um alimento que não seja um alimento cheio de venenos. Então, tudo isso afeta a nossa saúde intestinal. Sem contar o estresse, né? Que a vida das pessoas hoje é mais difícil, as pessoas são cronicamente estressadas, e tudo isso é um processo que leva o ser humano a ter um intestino problemático. Então, muitas pessoas já devem ter escutado o termo fulano de tal está enfesado. O que significa isso? Enfesado significa quando a pessoa está cheia de fezes, tem um desequilíbrio nessa situação de eliminar o que comeu, absorver o que comeu.
ela fica enfesada, fica o quê? Mal-humorada, fica triste, fica nervosa, irritada. Muitos desses sintomas podem vir de um intestino que não funciona direito. Sim. Então, este é a chave, né? Então, se a pessoa, por exemplo, você que trabalha com comportamento humano, então é importantíssimo entender sobre intestino. Sim, até porque quando eu atendo alguém, né, assim, para a gente tratar isso do comportamento, do desenvolvimento humano, da educação emocional, a primeira coisa que eu pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem com os seus hormônios? Tá tudo bem com o seu intestino? Porque senão você vai cuidar de algo e que está separado, está apartado daquele todo. E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou dar atenção para o meu coração, para o meu pulmão, para o meu fígado. E hoje o que a gente vê, a ciência está dizendo, a importância da gente olhar, como diz uma médica australiana, que eu até anotei o nome dela aqui, Megan Ross, ela é especialista em saúde intestinal, ela diz, preste atenção à sua barriga. Ou seja, né? Veja como você está. E a gente vive numa época que a gente diz, da época da sobrecarga, do fazer, fazer, fazer. Tem pessoas que não têm tempo para dar atenção ao intestino. E aí essas pessoas realmente ficam em fezes, né? E não acho que isso não tem nada a ver. Na hora que der, ok, né? Gente, é muito importante assim, dar ênfase a isso que Maria Alice acabou de falar, assim, por que tantas pessoas têm problemas intestinais também, e dessa conexão com o cérebro, com serotonina, com estresse, que é tudo que ela vai continuar falando para a gente, tá? Já agradecendo um tanto de gente que entrou aqui, a gente não está parando para falar aí com vocês, porque senão o tempo fica curto e ela tem muito a dizer. Então, por que as pessoas têm tantos problemas intestinais e às vezes nem se dão conta? Pois é. Você vê que tem muita gente hoje que tem constipação crônica, tem gente que tem um intestino hiperfuncionante, que às vezes funciona 3, 4, 5 vezes por dia, né? Tem gente que nem presta atenção como que são as suas fezes. Então, o processo começa desde a escolha de alimentos. Então, quando você quer ter um intestino saudável, você tem que escolher bem o que você vai comer. Então, uma dieta rica em fibras, com menos açúcar, uma dieta que você procura escolher produtos, se não pode ser orgânicos, certificados, pelo menos produtos que não tenham veneno, né? Sim. Menos coisas processadas, menos embutidos, tudo isso ajuda você a ter uma saúde intestinal melhor. Aí começa na mastigação. Você já prestou atenção como as pessoas hoje comem rápido? Então a pessoa senta na mesa, muitas vezes pega um celular, vai olhar suas mensagens do WhatsApp, a pessoa não presta atenção no ato de mastigar. Então, às vezes, isso aí faz com que o alimento que deveria chegar semi-processado no estômago, no intestino, o alimento vai chegar grande. E às vezes o corpo não dá conta de processar aquele alimento mal mastigado. Isso aí já ajuda o intestino a adoecer. Um alimento de qualidade ruim, mal mastigado, que você não prestou atenção naquilo ali que você está fazendo, no ato de mastigar. Tanto que existe até maneiras de ensinar a pessoa a comer, que é o mindful eating, né, Carla? Sim. Que a pessoa come como se estivesse fazendo uma meditação, prestar atenção no cheiro, na cor, na mastigação, conectada plenamente com aquilo que ela está fazendo. Tudo isso é aliado a uma vida estressante, que o estresse funciona da seguinte maneira. A pessoa estressada, ela secreta um hormônio chamado cortisol. Então, quando o cortisol aumenta, o corpo entende que a pessoa está preparada para lutar ou para fugir. Então, como se você estivesse diante de um leão. Estou na frente de um leão. O que eu vou fazer? Ou eu vou brigar com o leão ou vou sair correndo. Né? Então, o que o sangue flui mais para os músculos. A parte alimentar, por exemplo, se você está estressado, se você correr de um leão, você não vai pensar em sentar e comer um prato de comida. Sim. Então, o seu trato intestinal não fica preparado para a digestão. Como a gente tem uma vida estressante
e o tempo todo a gente está correndo, brigando com uns com os outros, brigando no trânsito, não sei o quê, o nível de cortisol da gente às vezes está sempre num nível elevado. Quando o cortisol está elevado, ele diminui a produção de serotonina, que é 90% fabricada no intestino, então diminui seu bem-estar e diminui um aminoácido que chama glutamina. A glutamina é um aminoácido super importante porque ele mantém a barreira intestinal íntegra. Ele faz com que as células intestinais fiquem todas umas juntinhas da outra. Então, os enterócitos, que são essas células intestinais, eles têm que ficar todos um grudadinho no outro, como se tivesse um cadastro de tênis amarrando uma célula na outra. Então, quando diminui a glutamina, essas células afastam uma da outra. E aí, aumenta a permeabilidade intestinal. Quando a permeabilidade intestinal aumenta, passa para dentro do corpo da gente coisas que não deveriam passar. Isso aí é chamado intestino permeável, síndrome do intestino irritável, leaky gut, que é o intestino que pinga, né, que flui. Então, as coisas, toxinas, fragmentos de alimentos mal digeridos, passam tudo e o corpo entende aquilo como inimigo. Então, eu vou absorver um aminoácido sozinho lá, um pedacinho, um fragmentozinho daquela comida. E aí, o corpo não conseguiu quebrar aquele aminoácido e o intestino está permeável, aquilo ali entra um pedaço grande. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, que as pessoas me perguntam muito sobre leite, né? Sim. O corpo do adulto não tem enzimas para digerir o leite. Então, o leite chega grande, pedaço de leite grande no intestino. Se você tem um intestino permeável, aquele pedaço entra lá dentro da sua corrente sanguínea. Seu sistema imune vai falar assim, eu não conheço isso aqui. Eu conheço os pedacinhos pequenininhos. Vem um pedaço grandão, o sistema imune seu vai lá e vai bombardear aquilo ali, porque ele acha que é um inimigo, uma bactéria, um vírus, alguma outra coisa. E aí, a gente fica cronicamente inflamado. Sim. Porque o sistema imune seu está ativado o tempo todo. E o que é pior, que existe uma teoria chamada mimetismo molecular, que acontece o seguinte, o intestino que absorve esses pedaços grandes e apresenta ali para o sistema imune, os pedaços são Travou um pouquinho sua internet. parecidos com fragmentos de outra parte do corpo, articulações da sinóvia. Sua internet está travando um pouquinho, gente, para vocês que... pode continuar, Maria Alice. Vamos lá. Então, aquele pedacinho que foi mal digerido e entrou na sua corrente sanguínea, e seu sistema imune viu aquele pedaço grande e ele é parecido com outra parte do corpo, tem alguém perguntando qual é isso aí, chama mimetismo molecular. A internet está falhando um pouquinho, está demorando. Deixa eu falar. Gente, quem entrou aqui agora, a gente está falando sobre intestino e cérebro com a doutora Maria Alice Rocha. A internet dela, acho que está ok agora, Maria Alice? Tá ok? Para mim tá ok. Não tá travando aqui para mim, não. Pode continuar. Então, vamos lá. Voltando para o mimetismo molecular. Então, aquele pedaço grande que o sistema imune entrou em contato e viu que aquilo ali é uma coisa estranha, pode ser parecido com alguma coisa, alguma parte do corpo. Por exemplo, a tireoide. Então, o corpo começa a atacar as duas coisas. Aquele fragmento do que vem do intestino e a tireoide que tem a estrutura igual, porque ele se confunde. Ele não sabe o que é corpo e o que é externo. Então, ele não reconhece o que é self. Então, vem a doença autoimune. Entendeu? Se ele atacar uma articulação, vem uma artrite. Se ele atacar a tireoide, vem uma tiroidite. Se ele atacar o próprio intestino, pode vir uma doença de Crohn, por exemplo. Entendeu? Então, isso aí acontece no intestino. Existem alguns alimentos que favorecem o aumento da permeabilidade intestinal. Existem individualidades, né? Por exemplo, tem gente que tem sensibilidade a crustáceo, amendoim, e isso aí não é a alergia. Alergia é uma coisa, intolerância é outra.
A alergia é mediada por um tipo de imunoglobulina e a intolerância é outra coisa. Então, por exemplo, o glúten e o leite são dois alimentos que favorecem a permeabilidade intestinal, o aumento da permeabilidade intestinal. Por quê? O trigo de hoje, ele é muito diferente do trigo da época de Cristo, que fazia o pão lá, que servia na ceia, porque o trigo de hoje tem 400 vezes mais glúten do que o trigo de antigamente. E o glúten, que é a proteína do trigo, ela faz com que a permeabilidade intestinal aumente. Então, todo mundo tem que parar de comer glúten? Não. Mas a gente pode reduzir, não é? Sim, sim. Porque a alimentação nossa hoje é muito abaixo de trigo. Você acorda, come pão. Daí a pouco, um lanche lá no trabalho, uma bolacha. Aí na hora do almoço, come macarrão. Aí não sei o que, um sanduíche. Aí uma pizza, um bolo. Então tem trigo demais na nossa alimentação, né? Outro alimento também é o leite, que aumenta a permeabilidade intestinal. Porque a gente não tem enzima para digerir o leite. O leite de vaca é excelente para o bezerro. O leite bom para a gente é o leite materno. E aí, quando a gente cresce, não tem mais leite materno. Não né? tem necessidade. Então, mais ou menos assim funciona a coisa. Sim. Eu tô caladinha aqui, gente, porque ela tem tanta informação que eu não tenho que ficar falando nada, né? Mas, conversa demais, né? eu tô como leiga aqui, aí eu sempre vou fazer perguntas como uma pessoa que não entende sobre o assunto. Então, muito importante, como ela começou falando, é aquele negócio de engolir qualquer coisa e sair para trabalhar. Veja o que você está fazendo com você, tá? Ela acabou de explicar, né? Sabe o que está falando, que não pode ser assim, que começa na sua boca, né? Então, mastigue. Inclusive, Maria Alice, as pessoas falam comigo assim, você come pouco porque você come devagar, né? Mas eu mastigo muito, exatamente por isso, porque é importante. E realmente, depois que você vai mastigando, você não tem nem tanto apetite assim, que já é uma coisa que nos favorece, né? E aí, Maria Alice citou agora tudo isso, gente, alimentos que não fazem bem para o nosso intestino, e às vezes a pessoa não dá atenção e sofre tantas coisas e não sabe por quê, e tudo isso está na alimentação. Uma coisa também que quando a gente fala, hoje eu aprendi uma palavra nova, tá, Maria Alice? Que chama-se sistema nervoso entérico. E entérico tem a ver com intestino. Olha que legal a gente aprender, né? Exato. Acho maravilhoso. É por isso que vem essa história do segundo cérebro, né? Sim, porque o intestino tem um sistema nervoso próprio dele, né? Sim. E é um sistema que, na verdade, o intestino é um órgão endócrino, ele funciona fabricando hormônios, ele é um órgão neural, ele tem um plexo, né? Exatamente isso aí, sistema nervoso entérico. Na verdade, a gente tem o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático e entérico. Independente da sua vontade, seu intestino funciona, né? Exatamente. E ele tem uma maneira de mandar sinais para o seu cérebro. E tem um nervo enorme que chama nervo vago, que é o nervo que carrega essas informações. Por exemplo, muitas vezes você fica nervosa, estou nervosa, me deu uma dor de barriga, dá uma diarreia. Não é? É o cérebro sinalizando para o intestino. Outra coisa que pode acontecer, você comeu uma comida que fez super mal para você, desencadeou uma diarreia, o intestino manda recadinho lá para o cérebro para você vomitar, porque aquilo ali está te fazendo mal. Então, existe essa via de comunicação, que é de mão dupla, né? É tanto do cérebro para o intestino, como do intestino para o cérebro, mandando sinais. Então, por isso que aquela história do enfesado é uma coisa bem interessante, né? Adoro o intestino. Porque a pessoa está em fezes, gente. Pelo amor de Deus, não fica nesse estado, não, porque não é nada bonito. Não, é muito ruim, né? E quando você fala desse sistema que a gente pode chamar de bidirecional, né? Porque essa ligação cérebro-intestino que as pessoas às vezes não compreendem, mas como é que não é isso? Tem neurônio no intestino, né? Como é que é esse nervo vago? Então, essas informações, elas são preciosas
num tempo que está todo mundo falando em saúde, né? Falando, você vê o boom sobre alimentação que aconteceu de um tempo para cá? As pessoas não se preocupavam tanto com isso. E de um tempo para cá, a gente está aprendendo, porque nós somos também aquilo que nós comemos. Aliás, acho que nós somos o que nós comemos, né? E absorvemos, né? O que comemos e o que absorvemos, porque muitas vezes a gente até come bem, mas não absorve, né? Então o corpo fica deficiente disso. Porque o sistema é muito complexo. Então depende, mastigação, depende de você ter uma quantidade boa de enzimas digestivos. Então o alimento chega mastigado lá no estômago e ele é misturado com aquele monte de enzima que ajudam na digestão. Aí, por exemplo, a pessoa estressada, ela diminui a produção de ácido clorídrico, que é o ácido que ajuda a digerir proteína, né? A proteína chega lá no intestino vamos falar assim, mal processada, então ela fermenta. Quando a proteína fermenta, ela produz assim, gases, substâncias que matam as bactérias boas do seu intestino, porque a gente tem uma microbiota, que a gente também tem muita gente que chama de flora intestinal. Sim. Na verdade, a gente tem microbiota no corpo inteiro, né? Você tem microbiota na pele, na boca, no nariz, nos olhos, nos genitais e no intestino inteiro. Então, essa microbiota, para a gente ter saúde, ela tem que ser equilibrada. As bactérias boas têm que ser em maior quantidade, melhor qualidade do que as bactérias ruins. Então, quando por exemplo, esse alimento que deveria chegar no intestino mais preparado, chega mal preparado lá, ele é capaz de matar as bactérias boas. Aí a pessoa sente que está com gases, com distensão abdominal, com azia, não é? Tudo isso são sintomas que seu intestino está gritando ali, falando, gente, eu não estou bom não, eu estou ruim. Entendeu? Cuida de mim. Assim como a pessoa tem, por exemplo, a constipação intestinal. Fica 3, 4, 5 dias sem evacuar. Isso é um sintoma que o intestino está doente. Né? Então, vamos voltar para essa parte que você perguntou dos neurônios. Então, esses neurônios são sinalizadores de que tem alguma coisa errada e mandam informação para o cérebro. Já existem diversos estudos científicos mostrando que diversas doenças como depressão, Parkinson, várias doenças neurológicas têm um componente intestinal. A obesidade, por exemplo, tem um componente intestinal. Quando determinadas bactérias estão em maior número no intestino de obesos, isso favorece a pessoa ganhar peso. Você vê que a flora intestinal de um magro é diferente da flora intestinal de um obeso. Isso aí já foi demonstrado cientificamente em rato, que isso aí é diferente. E aí existe hoje até o transplante fecal, né? E você, por exemplo, os estudos começaram assim, pegava a microbiota, né, as bactérias da flora de um ratinho obeso e colocava no ratinho magro, ele engordava. Assim como o contrário também. Então, a composição da flora, da microbiota, ela pode modificar diversos parâmetros na saúde de uma pessoa. Por exemplo, existem determinadas cepas de probióticos que melhoram o colesterol, que favorece a pessoa ao emagrecimento, que melhora autismo, várias coisas, várias cepas de bactérias são estudadas para esse fim. Então, muita gente pergunta assim, todo mundo precisa tomar probiótico para poder melhorar o intestino? Probiótico é o seguinte, quando você está tomando probiótico, o que é um probiótico? Probiótico é você ingerir aquelas bactérias que vão povoar o seu intestino. Só que, quando você vai colocar um bichinho lá dentro do seu intestino, e você não tem condição de alimentar aquele bichinho, ele vai morrer. Ele não vai fixar no seu intestino, não vai ter valor nenhum. Então, para poder usar um probiótico, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar todas as condições do trato gastrointestinal. Então, você tem que saber se a pessoa está alimentando a alimentação correta, se a pessoa tem enzima digestiva, para poder o alimento chegar lá no intestino parcialmente processado,
É preciso saber como é que é o nível de estresse dessa pessoa, se essa pessoa está conseguindo gerenciar o seu estresse para ter uma secreção dos neurotransmissores, dos enzimas adequadas. Então, tudo isso é importante. E outra coisa, que a gente precisa alimentar o probiótico com pré-biótico. E o pré-biótico são fibras insolúveis da dieta. Então, por exemplo, eu começo primeiro tomando probiótico. Vou lá na farmácia, compro aquelas cápsulas de probiótico e começo a tomar. Não preocupei se eu estou alimentando com a alimentação certa, se eu estou comendo essas fibras que vão alimentar essas bactérias que eu estou colocando lá, eu estou jogando dinheiro fora. Sim. Que é um todo, né, Maria Alice? Tudo é um todo. Você tem que dar atenção ao todo. Ao que você não vai adiantar tomar nada da microbiótica se você vai alimentar tudo errado. Você toma um microbiótico e depois você se enche de doce, gordura com açúcar. É acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Pior que é desse modelo mesmo, bem assim mesmo. Então a pessoa tem que cuidar do todo. Começa na boca, vai lá, nos enzimas, depois não sei o que, não sei o que. Então, quando eu começo a tratar de uma pessoa, que a pessoa vai com uma doença intestinal, primeira coisa é educação alimentar. Comer o alimento certo. Segundo, repor os enzimas que ela está faltando. Existe exame que você faz para você descobrir qual enzima que a pessoa está fazendo, qual está faltando. Esse exame chama exame coprológico funcional. É um exame das fezes que te fala, essa pessoa tem verminose, essa pessoa tem fungo no intestino, essa pessoa está faltando tal enzima assim. Então você vai repor o que está faltando. Você vai ver as intolerâncias alimentares que a pessoa tem e tirar aquele alimento que é potencialmente inflamatório, para depois repor as bactérias que precisam ser repostas naquele intestino doente. Então, é um processo. Então, daí, essa necessidade, né, da gente estar falando sobre isso aqui hoje, gente, quem entrou na live agora, que o assunto aqui com a doutora Maria Alice, ela que trabalha com medicina integrativa. Medicina integrativa quer dizer olhar para a pessoa, né, com todos os aspectos dela integrados e passa por tudo, porque não adianta a gente ir a um médico, né? Aquilo que eu sempre falo, você constrói um hábito, né? Suponhamos que você comeu açúcar durante 40 anos e aí você está pré-diabético ou você está com problema intestinal e você vai lá e quer só um remédio para te tirar daquela situação e você não se coloca como protagonista do seu processo de saúde. Porque é uma construção essa saúde. Então, e assim, são dois lados, né? O médico te informa, te diz o que fazer, mas se você não fizer, é por ilusão, você está se iludindo a respeito disso. Então, quando a gente traz essa conversa para cá, sabe? Thelma está falando aqui, excelente live, muito esclarecedora, que bom, né? E Dui está falando boa noite. Muita gente colocou comentários aqui, ao final, se der tempo, a gente dá uma lidinha. Então, gente, é para que a gente entenda isso, porque não adianta falar em saúde e não praticar saúde. E olhar isso no todo. Então, o intestino, que foi renegado a segundo plano, que ninguém olha, até porque não é uma coisa tão bonita assim, né? Para a gente dar uma olhada. Mas, se não estiver funcionando bem, como Maria Alice falou, que vai comprometer muita coisa. Até depressão, né? Tem a ver com isso. Nível de serotonina, várias coisas. E a pele, né, Maria Alice? Tudo. Porque você não está olhando e não está fazendo sua parte. Então, muito importante a gente começar a dar atenção a isso que a ciência traz, né? Dessa ligação, como no popular, todo mundo já acho que já falou isso em algum momento, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, olha a importância. Olha, uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes é o seguinte: olhem suas fezes antes de dar descarga. Isso. A gente tem que olhar, entendeu? Ver o aspecto daquilo ali, porque existe uma tabela, existe classificação do padrão
das fezes, entendeu? Para a gente ver se o intestino é saudável ou não. Então, é igual você falou, tem muito preconceito com o coitado do intestino, né? Porque ninguém dá muita atenção. E assim, a vida de hoje não permite muito que a gente dê essa atenção, mas é importantíssimo. Voltando ao assunto da serotonina, que você acabou de falar, lembrando que a serotonina, 90% dela é fabricada no intestino. Então, para a gente ter humor, para a gente ter sensação de bem-estar, é importantíssimo que o intestino esteja funcionando bem, porque senão não fabrica, não. Então, a gente tem que fazer assim igual a gente tem uma rotina, por exemplo, de cuidar da pele. Eu vou lavar meu rosto, eu vou passar o hidratante, eu vou usar meu filtro solar. A gente tem que ter uma rotina de cuidar do intestino também, sabe? Você vê que eu falo assim, que os antepassados da gente, eles tinham muito mais, eu não sei se intuitivamente, ou sei lá, um cuidado com o intestino. Primeiro, eram pessoas que a alimentação deles era. Você vê que o pessoal da roça, tem muita gente que até hoje acorda e come o que eles vão comer no almoço. Sim, Come ovo, exatamente. não tem aquela cultura do café com pão. Café com pão e manteiga. Não tem aquela cultura. Então a alimentação deles é desse tipo. Outra coisa, eles jejuam quando estão doentes. Por exemplo, a pessoa está sentindo um mal-estar, ela para de comer. Você vê que o animal faz isso, né? Por exemplo, você pega um cachorro que está com uma diarreia, ele não come nada. Então, isso aí, eu falo assim, que isso as coisas da intuição do bicho, da pessoa. Outra coisa, as pessoas, o que os nossos antepassados não reconheceriam como alimento, a gente não deveria comer. Se você pegar aí um pacotinho de Cheetos, mostrar para o seu bisavô, ele não reconhece como Por comida. isso que você diz tanto, é uma frase que eu também peguei, né? E continuo repetindo, desembrulhar menos e descascar mais. Descascar né? mais. Nossos antepassados, nossos avós, Exatamente. a gente se acha tão inteligente, né? Com tanta tecnologia, tão espertos, mas eles tinham uma sabedoria, porque eles respeitavam o corpo deles. E às vezes a gente quer manter um corpo bonito por fora, mas o que vai fazer realmente diferença é esse corpo estar bonito por dentro, são seus órgãos, né? Exatamente. Inclusive, Carlos, você falou sobre a pele. Quando a pessoa muda a dieta, quando a pessoa passa a ter esse respeito que você está falando aí pelo corpo, é impressionante como a pele muda. Sim. Então, a saúde da pele é muito importante, a gente hidratar, cuidar, etc., passar filtro solar, não sei o quê. Mas é importante também você ter uma alimentação decente. Por quê? Eu gosto de falar muito com meus pacientes mirins, né? Eu falo assim, olha, você tem que entender que seu corpo está em constante construção. O corpo, na verdade, se a gente fosse marcar o tempo que, por exemplo, que as células vão sendo trocadas, a cada 7 anos a gente tem um corpo novo. Então, qual é o material de construção que você está dando para o seu corpo se reconstruir diariamente? Você está dando material de primeira ou você está dando material de 5ª categoria para o seu corpo? Sim. Então, o que você está alimentando é um material de construção. Você resolve se você quer dar uma porcaria para o seu corpo se construir ou você quer dar um material de primeira. Então, o que é um material de primeira? Uma dieta rica em fibra, pobre em açúcar, gordura boa. Porque a gordura não é um vilão. Gordura do abacate, do coco, da castanha, são gorduras boas, entendeu? O seu corpo precisa de gordura. A gordura não é um vilão. O açúcar é. Eu falo que são os 3 brancos vilões. Açúcar, farinha branca e sal. Tudo isso em excesso realmente é o vilão da alimentação. E assim, né? A Entendeu? gente tem que compreender isso, porque o paladar, né? Porque é uma combinação para o paladar que a gente foi acostumado com isso, maravilhosa. Açúcar e gordura junto, né? Só que a gente precisa entender que esse momento, né, de prazer, ele é tão curtinho por estrago que ele vai fazer dentro, né? E tem uma bolachinha recheada, né? Ai, nem fala.
bolachinha recheada. Então, uma Drica falou que ela já foi enfesada, mas hoje ela já não é mais. Que decisão inteligente, né? E a Solidade falou que sobre a coisa de olhar o cocô, como você falou, que ela já fazia isso antes de ter um câncer, ela que sobreviveu a esse câncer, né? Então, é como a gente olha para essa casa, né, que é da nossa responsabilidade, que você não tem, acho que eu não tenho nem o direito de estar estragando dessa forma. Como você falou, a cada 7 anos é reconstruído, não se constrói uma casa com materiais ruins, né? Você vai ruir, vai fazer algo que vai ruir, que não tem vida, que não tem estrutura, não tem estabilidade, sabe? A live vai ficar gravada assim, viu, Aline? Pode deixar, que são informações muito boas. Então, todo esse chamado que eu convidei Maria Alice para que fizéssemos essa live, porque a gente reclama de tantas coisas e não se coloca no espaço de começar aí, quando acorda. Espera aí, eu quero ter um dia bom, então vou começar comendo uma coisa boa. A gente falando da serotonina, né, de hormônios do bem e tudo, não é só essa coisa que a gente falou hoje do pensamento. Não adianta pensar positivo, não adianta vibrar, não adianta meditar se você está se envenenando, gente. Essa tomada de consciência ela é necessária para quem quer, né? Porque quem não quer falar, eu vou morrer mesmo, eu vou comer qualquer coisa. Aí a escolha é da pessoa. Agora, acho que quem está aqui assistindo essa live está a fim de se cuidar. Verdade. Para quem quiser ter uma ideia de como é que é o padrão de fezes normais, você pode jogar no Google, chama tabela de Bristol. Ela está aí disponível, ela tem o desenho assim, das fezes, a classificação tipo 1, tipo 2, etc. Para a pessoa olhar lá o que ela fez e comparar com o que ela está vendo ali na tabelinha para ver se o padrão das fezes dela está normal ou não, né? Tabela isso aí é bem Bristol. Bristol. Né? No Google, você joga no Google lá, aparece e você vê como é que é o padrão. Às vezes é uma coisa importante seu, não, Maria Alice? Vai ser um retrato. Como é que é? É um retrato da pessoa que talvez ela não goste de ver. Tem gente que não gosta de ver, não. Mas aquilo é você. A gente tem que ficar alerta também, sabe, Carla? É sobre parasitas, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem aquele cuidado de cuidar dessa parte também. Porque, por exemplo, a gente alimenta muito de folha, a higienização, por exemplo, você compra num restaurante, num outro lugar. Você sabe como é que foi feita a higienização daquilo? Então, a gente tem que ter a consciência de um alimento que você está comendo, às vezes, fora de casa, que você viaja. Não é que você vai no restaurante todo dia, mas você viaja, você come fora de casa. Porque a higienização daquilo pode não ser perfeita. Então, a gente tem que ter cuidado de cuidar dos parasitas, dos sócios que a gente tem, que atrapalham também o funcionamento do intestino. Uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Para tratar dessa parte também. A Deja falou aqui que ela tem uma irmã que fala, vão morrer feliz comendo. Aí a gente, infelizmente, né, a gente só lamenta, né, Deja, porque tamanha inconsciência, porque, assim, se morrer, até que ok, né? Que a escolha da pessoa... Vai ficar doente, né? O problema ficar doente. É ficar doente e envolver todo mundo numa situação que os outros não escolheram e vão ter que cuidar dela. A tristeza é essa. Então, quando é uma decisão que diz respeito só a nós, ok. Mas quando envolve o outro, porque se você se colocar nesse estado por conta da sua inconsciência a respeito de quem você é e dos cuidados que você tem que ter com você, com o seu corpo, que é a sua morada, né? Esse veículo saudável que você recebeu e que, na minha opinião, a gente não tem o direito de destruí-lo dessa forma, né? Então, é sim pensar, poxa, o que eu estou fazendo? É um desamor, para mim, isso é um desamor terrível, né? Olha, Carla, eu acho que uma coisa que é uma certa liberdade do ser humano é o ser humano aprender a se cuidar e começar pelo preparo do que ele vai comer. Eu sei que não é todo mundo que tem tempo, mas se você ocasionalmente se der esse carinho, isso é fantástico, sabe?
Você ter o cuidado de escolher o alimento que você vai comer e muitas vezes você preparar aquilo. Aquilo é uma liberdade, entendeu? Porque muita gente que fala assim, mas eu não tenho talento para isso. Você não tem que ter talento, você tem que ter boa vontade, porque isso é igual um checklist. Está lá escrito, pegar isso, misturar com aquilo, levar no fogo 30 minutos, não sei o que, não sei o que. Você procura uma fórmulazinha, você consegue fazer esse alimento. Porque quando você sabe o que tem naquilo ali que você está comendo, você tem certeza que você está comendo porcaria. Por exemplo, óleo vegetal. Os óleos vegetais são óleos, por exemplo, girassol, soja, milho, são óleos extremamente inflamatórios, porque eles são ricos em ômega 6. Qual a certeza que você tem de que aquela comida que você está comendo lá não sei aonde foi feita com, por exemplo, um óleo saudável? Geralmente são... Por exemplo, a comida pode ser maravilhosa, gostosa e tal, mas pode ter componentes extremamente inflamatórios. Eu, particularmente, eu prefiro comer na minha casa, sabe? Sim, sim. Onde eu vou, eu faço minhas compras, eu sei o que eu estou comendo, muitas vezes eu preparo meu alimento. Vocês veem que no meu Instagram lá eu sempre coloco uma receitinha, porque eu gosto que meus pacientes aprendam a preparar coisas saudáveis. E muitas vezes você não gasta 20 minutos para preparar uma coisa saudável. O que é saudável nem sempre é caro, nem sempre é demorado, nem sempre é difícil. Tem muita coisa fácil de fazer e que é extremamente saudável. Não, aí porque as pessoas... comida de verdade é comida natural. Sim, sim. Exatamente. Não as é? pessoas dizem assim, mas é muito caro. Gente, você não precisa comprar. Tem uma feirinha aí perto da sua casa que você pode comprar as coisas, você pode preparar, né? Mas a gente olha isso e outra coisa. Eu vou comer ali em tal local porque é mais barato, né? Mas esse mais barato pode custar muito caro para você. Então, quando a gente fala tudo isso aqui, é sempre muito consciência a respeito de tudo. Maria Alice, fala um pouquinho para a gente de uma coisa que meio que dominou o mundo, que se chama álcool. E outra, né? A carne, porque a gente vem de uma cultura de carne, as pessoas olham para o boi no pasto e pensam que é um jardim de churrasco. Como é que fica o álcool e a carne para o intestino? Bom, o álcool, ele não é bom para a saúde de ninguém, né? Na verdade, ele não é bom para a saúde de ninguém. Especialmente, por exemplo, existem bebidas alcoólicas, por exemplo, com a cerveja é riquíssima em glúten, não é? Então, quando você está tomando cerveja, está enchendo seu corpo de glúten. Você já aumenta, a chance de aumentar a permeabilidade intestinal é enorme. A pessoa tomar álcool com moderação e ocasionalmente, eu acho que faz parte da vida, porque eu não sou radical em nada. Se eu chegar uma pessoa e falar assim, não, entendeu? Por exemplo, um vinho que tem resveratrol, um vinho de qualidade, você tomar um cálicezinho ocasionalmente, isso não faz mal para ninguém. Mas aquele indivíduo que chega em casa do trabalho, toma uma cervejinha todo santo dia, detona, né? Realmente não é um procedimento que vai levar a pessoa a ter saúde. Carne é o seguinte, isso é bem polêmico, né? Eu falo que quando a pessoa quer fazer uma limpeza no corpo, ela deve adotar pelo menos 5 dias no mês uma dieta vegana, sem nada de origem animal. Não só carne, ovo, leite, tudo, né? Porque quando os pacientes até ficam impressionados quando eu falo isso, falam assim, gente, mas eu mudei tanto nesses 5 dias, eu perdi peso, minha barriga não ficou grande, o tamanho da minha barriga, eu dormi melhor, meu intestino que não funcionava, funcionou todo santo dia, entendeu? Por quê? A carne que a gente come, se fosse uma carne que o boi só comeu capim lá no pasto, ia ser fantástico. Não tinha problema. Só que a carne que a gente come, geralmente é de vacas que foram inseminadas artificialmente, que não emprenharam. Elas vão para o abate. Então, quando você está ingerindo aquilo ali, você está ingerindo uma vaca que está cheia de outras coisas naquela carne
que não vão fazer bem para o seu corpo. Só Então, eu acho para que carne... ilustrar, um dia eu não vou açougue, né? Eu tenho pavor, mas um Você é dia vegetariana convicta, eu né? sou vegetariana convicta e um açougueiro me falou, me mostrou, Carlinha, veja o fígado dessa vaca, cheio de tumores, hormônios, não sei o que, sabe? E aí, tipo, para Exatamente. fazer carne moída, alguma coisa, gente, tritura tudo aquilo junto e você come. Tudo, exatamente. Eu acho assim, eu acho que a cultura do brasileiro é muito difícil a pessoa largar de comer carne. Sim, Não é? Não muito, tem essa muito. cultura, É porque cultural, as né? pessoas Como você fala. se encontram para comer churrasco, não é? Então, come muita carne. Eu acho que a pessoa pode adotar, por exemplo, isso não é bom não é só para a pessoa, mas isso é bom para o mundo, um dia na semana sem carne. Segunda sem carne. Eu faço segunda sem carne há muito tempo, Sim, né? Eu sim. faço. E ocasionalmente eu passo uma temporada também sem comer carne para dar uma limpada no meu organismo, sabe? A gente aumentar a ingestão de fibras, quando você tira a carne, você vai comer mais salada, grãos, né? E outras coisas que tem proteína igual a carne, e que substitui muito bem, né, a carne sem problema nenhum. Cogumelo, grão, sim, folhas. e a gente diz também, né, até no processo da dieta de uma pessoa que, não, porque eu só vou comer peito de frango, batata doce, com um universo de coisas aí para a gente poder comer, né? Que é importante essa diversidade também da comida e não ficar Super importante. só naqueles mesmos alimentos. É para você ver, por exemplo, quando a pessoa começa, principalmente esse pessoal da maromba, né, que gosta de ganhar massa muscular, começa a comer 10 ovos por dia, não sei o que, não sei o que. Chega um ponto que a pessoa desenvolve intolerância. Porque ela vai pôr tanto aquele alimento no corpo, tanto aquele alimento, por exemplo, clara de ovo é extremamente alergênica. Tem muita gente que tem alergia de clara de ovo. Então a pessoa fica só comendo aquele mesmo alimento, não tem variabilidade, ela desenvolve intolerância. É super importante a variabilidade. Então você deve fazer uma feira semanalmente diferente. Não pode ficar toda semana comprando a mesma coisa. A variação dos alimentos, tanto que antigamente, quando não existia geladeira, não existia maneira de conservar os alimentos, o ser humano se alimentava de acordo com a sazonalidade. No inverno, por exemplo, os alimentos que cresciam naturalmente e que eram disponíveis eram os alimentos mais ricos em gordura, que davam aquecimento para o corpo. No verão, os alimentos que eram disponíveis eram os alimentos que mais leves, que tinham uma digestão mais fácil, frutas, legumes, tudo mais crescia desse jeito. Então, aquele padrão de alimentação antigo, que o solo, a planta, não era induzida a produzir fora da época, é o padrão mais interessante para o ser humano. Sim. É pelos nutrientes da própria terra, né? Que é uma terra que não está cansada. Aí hoje você faz isso, então o processo todo, tudo que é artificial, tudo que é induzido de uma forma que não é natural, não nos faz bem. E a gente precisa começar urgentemente a prestar atenção nisso tudo, porque a gente está vendo o mundo aí fora, da forma que está. E se cada um não começar a cuidar de si, para se fortalecer, para se ajudar, para ajudar o entorno, né? Porque a gente começa por nós, se estende para a pequena família, depois a grande família, que é o mundo. Daí a gente está aqui agora falando sobre, gente, intestino e cérebro. Você que nunca parou para pensar sobre o seu intestino, chegou na live agora, assiste, eu vou deixar gravado aqui no meu Instagram. Assista, manda para alguém que você sabe que os hábitos não são saudáveis, isso não é brincadeira. Tem muito material falando de hábitos saudáveis, mas a gente lê, fica uma semana vibrando naquilo e falando que vai mudar, e aí passa 5 dias, você... hoje eu já comi mesmo, e quebra aquilo e volta para essa inconsciência. Então é muito importante que você internalize isso que a Maria Alice está falando aqui, porque é para o seu bem. Sem saúde não se faz absolutamente nada. Precisamos
colocar isso como ideia para nós, porque não existe possibilidade de nada. Inclusive, uma coisa que eu falo, que eu aprendi também com você, é isso desses alimentos que inflamam o corpo. Então, muitas doenças, né? O leite, quando você toma e ele não é tão bem-vindo, muco, além do intestino, cria-se muito muco, né? Então, para processos de alergia, tudo isso. E a gente, não, é uma coisa, é uma alergia, eu vou tomar um remédio. Não combate a causa, né? Combate o sintoma. Tem um livro, Carla, que eu gosto muito, sabe? Que é da Alana Cohen, que chama 10% Humano. É um livro que fala só sobre o intestino. E ele é um livro no qual ela fala o seguinte, que, na verdade, os genes que a gente carrega no nosso corpo, só 10% que são do corpo mesmo. Os outros 90% são genes de bactéria, de vírus, de outras coisas que a gente carrega no microbioma que a gente tem. Porque se a gente tem 35 trilhões de células, o microbioma tem 100 trilhões de células. Então a gente carrega muito mais. Repete o nome do livro, por favor, Maria Alice. Chama 10% Humanos. É um livro excelente para quem quer entender intestino. Ele é um pouco técnico, mas é muito bom. Muito bom mesmo. A gente tem que aprender, né? Nós precisamos aprender. Estamos aqui para aprender. Né? Eu acredito que a medicina do futuro vai ser de um paciente ser mais companheiro do médico do que existir esse degrau entre o médico e o paciente. Porque à medida que as pessoas têm acesso à informação e as pessoas tomam posse dessa informação, elas vão ser cada vez mais os gerentes da sua própria saúde. Vão gerenciar a sua saúde e cuidar do seu corpo, precisando cada vez menos do médico. Porque a medicina já está, por exemplo, a parte cirúrgica já ir para o lado da robótica, já existe aplicativo para a pessoa monitorar frequência cardíaca, não sei o quê, não sei o quê. Então vai chegar um ponto que as pessoas vão precisar menos do médico, muito menos. Sabe? Então as pessoas precisam aprender a gerenciar esses processos do corpo para ser mais independentes. E parar de criar, né? E parar de criar as doenças, porque somos nós os criadores dessas doenças também, por conta dessa inconsciência, né? Um dos fatores exatamente. Quando a gente tem mais consciência, a gente sabe o que a gente pode evitar, né? Para poder ter mais saúde. Sim. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Então, nosso tempo está acabando, que agora, para você falar mais um pouquinho, queria já agradecer, porque eu adoro isso, aprender, acho maravilhoso. E nós estamos vivendo um tempo, eu falei isso ontem num vídeo meu, que tudo que está aí no sistema parece que quer nos afastar do que é bom, sabe? Nos fragiliza, né? Nos colocando numa situação de que parece que nós somos induzidos e nos tiram desse estado de responsabilidade por tudo, em relação a sentimentos, a comportamentos, a saúde. E aí, quando a gente faz esse chamado aqui, é um esclarecimento. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado. Eu, da minha parte, aprendi hoje sobre nervo vago, sistema nervoso entérico, microbioma, o fato de não estar enfesada, né, que é muito importante também. E aí, deixa a Maria Alice agora com esses 6 minutinhos finais para ela falar à vontade. Muito obrigada pela boa vontade, por fazer esse papel no mundo, que nosso papel no mundo, como boas virginianas que somos, é de fazer isso, sabe? Eu já falei para a Maria Alice também, que eu já fiz o mapa dela, falei, olha, você tem leão no seu mapa forte, daí eu até te convidar para ver seu mapa agora, sua live agora, você precisa aparecer, vir mais aqui aí no seu Instagram, você fala muito bem, você tem muito conteúdo, você sabe o que você está falando, e o principal, gente, nada disso é só discurso, viu? Ela faz tudo isso que ela falou para vocês aqui. Isso, para mim, é o diferencial e muito bacana. Com você agora. Bom,
O que eu quero deixar a mensagem para as pessoas, que as pessoas arrumem tempo para cuidar de si. Porque quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, sabe? Então, as pessoas têm que olhar mais para elas mesmas, sabe? E se dar a oportunidade de cuidar. Esse autocuidado, esse carinho que a pessoa tem por ela mesma, vai refletir numa saúde interessante, uma saúde plena, entendeu? E as pessoas precisam disso. Porque a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para a gente, né? E realmente eu pratico tudo isso que eu estou falando. Eu não como leite, não tomo leite, eu não como nada de trigo, tem muito tempo. Eu gosto de preparar meu alimento, eu gosto de ensinar meus pacientes a preparar seus alimentos também. Eu queria ter, assim, documentado mais, assim, as minhas experiências culinárias para poder divulgar. Mas isso é um projeto que eu pretendo executar. Quer fazer um e-book para poder falar assim, não, vamos fazer esse alimento que isso é saudável, vamos fazer isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito interessante para a saúde intestinal, é comer fermentados, sabe? Alimentos fermentados, que não são coisas difíceis de fazer. Então, se você procurar aí nas receitinhas da internet, você vai ver que você pode fermentar alimento, bebida fermentada, tipo kefir, kombucha, e fazer alimentos fermentados, que isso ajuda muito o intestino, porque ficam umas bactérias muito... bactérias boas para você repor no seu intestino quando você come fermentados. Fermentados não é aquela marca que vende no supermercado que fala que é probiótico, não, que aquilo é cheio de açúcar, viu, gente? Nossa, tem que fazer caseiro mesmo. Então, eu espero que essas informações sejam úteis para quem quer ter uma boa saúde, quem precisa cuidar do seu intestino, tá? E tenho plena consciência de que a saúde começa na boca. E como Hipócrates falava, a morte começa no intestino. Tá? Então, gente, a morte eu não estou lembrando de uma frase que eu vi, Carla, muito interessante, que o cara fala que, assim, que o poder estava no garfo, entendeu? Que o poder, assim, que o grande poder do ser humano está no garfo, porque depende muito do que ele põe para dentro, né? Isso, o poder está no garfo. Gente... Depois vou procurar a frase e vou postar, porque eu não estou lembrando a frase exatamente como ela é. Tá, você posta. Então, as pessoas agradeceram a você aqui. Parabéns para vocês, gratidão. Agradeço muito a boa vontade, né? É um papel no mundo, gente. Cada um compartilha o que pode. E, além disso, eu vou falar que ela falou que está com um projeto de fazer as receitas. Tenho certeza que quando ela fizer, ela vai fazer bem, porque, além de médica... né? Ela pinta, ela toca, espetáculo de pessoa, então tudo que ela fizer... Atira para todo lado, né, Carla? Atira para todo lado. É porque uma pessoa... Olha, isso é diferente também, Maria Alice. A pessoa se ocupar com coisas boas. A gente perde muito tempo com aquilo que não serve para nada. E o nosso tempo está muito rápido. A gente tem que dar utilidade para o nosso tempo. Não utilidade só para busca material, mas para construir esse nosso ser, essa nossa saúde, né? O que dá sentido à nossa vida. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Beijo para você e a live vai ficar salva. Cuidem dos seus intestinos, olhem para a sua barriga, olhem para a sua boca, olhem para o que você compra. E para de correr, gastando tempo com outras coisas e não gastando tempo com você. Um beijo. Obrigada. Larga o celular no horário de comer, né, Carla? Oi? Larga o celular no horário de comer. Larga o celular na hora de comer. Tchau, beijo. Tchau.